Gente, boa tarde pra vocês. Chega mais, Globo Esporte tá no ar nessa sexta-feira. Toque, toque, toque. Fim de semana tá batendo a porta e não é qualquer fim de semana. Semifinais do Campeonato Mineiro. Amanhã tem Pouso Alegre e Cruzeiro no sul de Minas. Já já a gente fala sobre esse jogo. E domingo tem clássico, Galo e América. Inclusive, anota aí, você sabe, né? Transmissão ao vivo na tela da Globo. E será que o técnico novo do Galo já vai pra essa partida? A notícia do dia é: Eduardo Domingues, o Barba, vai ser o novo comandante do Atlético. É esse camarada aqui, ó. Vamos direto para a Arena MRV, onde está Maria Cláudia Bonucci, que tem todas as informações. Bonucci, chega quando? Vai ter anúncio oficial? Conta tudo, não me esconda nada. Boa tarde. O anúncio ainda não aconteceu, mas deve acontecer muito em breve, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, todo mundo que está com a gente aqui no Globo Esporte. Olha só, Eduardo Domingues tem 47 anos, né? Treinador do Estudiantes de La Plata, da Argentina. Tá por lá desde 2023, inclusive tinha acabado de renovar o contrato, mas vai se despedir da equipe ainda nessa sexta-feira. Hoje, o Estudiantes entra em campo pelo Campeonato Argentino, vai enfrentar o Sarmiento e o próprio Estudiantes confirmou ao GE que depois dessa partida ele vai fazer um pronunciamento sobre a saída, né? Ele que deve assinar contrato com o Galo até o fim de 2027. Maurício, volto contigo. É isso, Bonucci. Obrigado pelas informações. O torcedor do Atlético fica vigilante nas redes sociais para saber se tem novidade. Mas vamos apresentar melhor quem é esse novo técnico do Atlético, o Eduardo Domingues. Ele tem o apelido de Barba, que você vê porque tem uma barba avantajada, mas é um cara que é muito bom de grupo. Os jogadores gostam muito dele, é aquele cara que sabe gerir bem jovens jogadores, jogadores experientes. Títulos, ele é o atual campeão argentino, tem uma campanha de muito destaque no time lá da Argentina, o Estudiantes, também ganhou outros troféus por lá. E ele teve uma transição muito rápida, ele era jogador de futebol, era zagueiro, jogava no Huracan. E aí ele era capitão do time. Em 2015, em 4 dias, ele virou treinador, para mostrar um pouco como ele já tinha essa liderança aflorada na época de atleta. Eduardo Domingues, próximo técnico do Atlético. Eu quero ouvir nosso comentarista Henrique Fernandes. Olha aí. Eduardo Domingues é o novo treinador do Atlético, um treinador que traz também experiência internacional. 4 disputas de Libertadores, inclusive a do ano passado, caiu nas quartas para o Flamengo nos pênaltis, e 4 disputas de Sul-Americana, chegou à final em 2015, quando era treinador do Huracan. Aliás, uma curiosidade, em 2015 ele começa o ano como jogador do Huracan, até enfrenta o Cruzeiro na Libertadores, e de um dia para o outro vira treinador. Era ali o início da carreira dele, essa carreira de sucesso que agora vem culminar no Atlético. Mas achei um bom nome, um cara que vem de um futebol como o argentino, que é bastante valorizado, que revela bons treinadores e que vinha em grande evidência trabalhando lá no Estudiantes. Ele chega para substituir Jorge Sampaoli, que saiu do Atlético na semana passada. E dá só uma olhada. Ontem, nas redes sociais do técnico argentino, postou-lhe um textão. Olha só. 1, 2, 3... 5 páginas, eu vou resumir pra você se você ficou com preguiça. Ele exaltou e agradeceu muito a torcida atleticana nessa segunda passagem dele pelo Atlético. Falou que o risco iminente de rebaixamento no Brasileiro ano passado atrapalhou um pouco o trabalho. E ainda assim o time conseguiu chegar na Sul-Americana e disputar com êxito o título. Falou muito sobre uma reformulação para 2026, tentando rejuvenescer o elenco, contratar jovens jogadores e fortalecer a base. E sobre a montagem de 2020. Vocês lembram? Ele bateu muito nessa tecla, que ele ajudou a montar aquele time que foi campeão em 2021. Trouxe Júnior Alonso, Matias Zarate, o Alan Franco, Everson. Depois ainda chega Hulk e Arana. Foi assim, com esse textão, que Jorge Sampaoli se despediu do Atlético. E rolou anúncio no Galo, hein? Calma que ainda não é o treinador, não. É ontem. O volante argentino Thomas Pérez, de 20 anos, foi anunciado oficialmente num clima bad bunny, 2 cadeirinhas. É o mesmo jogador, tá, gente? Eles estão tipo clone aí, é uma magia da edição. Ele tinha chegado semana passada em BH, no dia da saída do Sampaoli, inclusive. Fez exames e assinou. Empréstimo de uma temporada. Ele pertence ao Porto B de Portugal. Já já a gente vai falar mais do Atlético sobre o Barba. E do Lauro Lopes, direto do palco desse primeiro jogo de Atlético. E a América tá lá com o Galo doido, né, Laurinho? É isso, Bel. Muito bom dia a você, aos amigos da bancada, a todo mundo que tá ligado no Alterosa Esporte. A gente estava se preparando aqui, né, para entrar ao vivo, e o Galo doido tava ali fazendo uma gravação, estrela como é, tava com a produção, todo mundo envolvido ali, já preparando conteúdo para o clássico. Agora eu quero o seguinte:
quero pedir um palpite. Como ele não fala, ó, nessa mão aqui o placar do Atlético. Nessa mão aqui o placar do Galo. Quanto que é? Nessa mão aqui. 2 e do América. Tá aí, então, palpite do Galão da Massa, 2-0 pro clássico, então, o Atlético lá em cima do América. Vai lá, Galão, valeu, viu? Sucesso aí no clássico, então, pra você e para o Coelho, que seja um clássico de paz nesse sentido, né, Bel? Que os mascotes possam dar esse exemplo, como sempre acontece. Falando um pouquinho sobre o jogo, então, o Atlético e a América se enfrentam aqui no domingo, e aí, só um detalhe importante, o América fez uma campanha melhor do que o Atlético na primeira fase, mas nesta edição do Campeonato Mineiro, não tem aquela vantagem de 2 resultados iguais, ou seja, um empate aqui no domingo e outro resultado igual na semana que vem, lá no Independência, e tudo será definido nos pênaltis. Uma informação que trouxemos ontem sobre os ingressos, mas que a gente repete aqui, que é importante para o torcedor. Os ingressos começaram a ser vendidos ontem, tem valores a partir de R$ 29,90, isso para quem é sócio torcedor, e ingresso tem até de R$ 600, isso o preço cheio, para quem vai pagar lá no cantinho ali, ó, no Lounge VIP da Arena. Sobre a arbitragem para essa partida, vocês comentaram, apuramos há pouco com a FMF, o trio de arbitragem vem de fora do estado, isso seria divulgado na hora do almoço pela Federação Mineira de Futebol, mas agora uma apuração que nós recebemos, que essa divulgação oficial só deve acontecer mais para o fim da tarde. Então, no Alterosa Esporte vai ser difícil a gente ter acesso a esses nomes que só serão divulgados, mas no fim da tarde, então, o pessoal do apito que comanda o clássico entre Atlético e América. Finalizando, Bel, daqui a pouquinho eu volto com informações importantes, então, sobre um novo treinador atleticano que está pintando na área e o reforço argentino que foi anunciado oficialmente pelo Galo. Beleza, Bel? Um abraço. Provavelmente a federação talvez esteja até definindo quem vai apitar pelos outros estaduais para ver quem sobra no mercado também. Sobre o Galo Doido, é gostoso demais, é o clube que mais se identifica com mascote no mundo. Não existe no mundo um clube que você fala o nome do mascote e você já sabe quem é. Se jogar no Google aí o nome de qualquer bicho, não vai aparecer o clube de futebol. Mas se jogar o Galo, aparece aí o glorioso Clube Atlético Mineiro. Tem jeito não, ele é doido demais. Agora vamos começar, antes de chamar o Lauro, que vem com essas notícias sobre o Eduardo Domingues, Fael, e também sobre reforço argentino anunciado pelo Atlético, confirmado na verdade, mas já tinha sido anunciado. Nós vamos falar da despedida do Sampaoli, que escreveu nas redes sociais uma carta aberta à torcida atleticana, à massa atleticana. Ele explica, né, o respeito que ele tem, fala dessa passagem curta, né, e do trabalho que ele também já havia feito lá atrás, na primeira passagem dele. Nada de tão polêmico, mas repercutiu, né, Fael? Repercutiu. Uma parcela considerável da torcida gostava muito do Sampaoli e principalmente tinha esperança de que ele pudesse dar a volta por cima. E por que pudesse dar a volta por cima? Porque o trabalho atual era muito ruim. Por mais que o time precisasse sim de reforços, 3 vitórias em 17 jogos não se mantém no futebol mundial. Pouquíssimos clubes do mundo manteriam um treinador. Infelizmente, a gente está falando de um clube que fará o 20º anúncio de treinador em 10 anos. Era um time burocrático, era um time que, por mais que você falasse realmente assim que tem que reforçar o ataque, tem que reforçar a defesa, mesmo contra equipes mais frágeis, como por exemplo, encarou o Norte, o Betim, Tombense, Atlético, Pouso Alegre, e não foi um futebol de encher os olhos. No Campeonato Brasileiro, eu acho até que o São Paulo não salvou de um rebaixamento e conseguiu levar um time limitado para a final da Copa Sul-Americana. Mas ele precisava subir degraus e chegou um momento que ele estagnou. E os números de gols sofridos, de jogos sem vitória, levaram ele para essa demissão. Eu não estava no programa no dia que anunciaram a demissão, então precisava até colocar esse contraponto aqui. E uma decepção pessoal, porque eu queria o Sampaoli até o final de 2027. Mas queria um Sampaoli até o final de 2027 sem fazer a pirraça que o Cuca fez com determinados jogadores, um Sampaoli conseguindo evoluir. E, infelizmente, o trabalho estagnou e, como é característica do futebol em todo mundo, o clube procura um novo caminho. E talvez também tendo as contratações pedidas, né, Fael? Porque não necessariamente dependia só do Sampaoli, né? Mas
Mas o Bel, fica... ele sabia, o Galo sabia o contexto que estava trazendo o treinador, que ia pedir muitos reforços, um treinador chato, difícil de conviver no dia a dia, e o Sampaoli sabia que estava vindo para um clube que não faria os investimentos que os clubes com maior orçamento do Brasil hoje fariam. Então os dois sabiam que contexto estavam assumindo. E repito, mesmo com peças que permanecem aqui, que a base do time é a mesma que lutou contra o rebaixamento 2 anos seguidos, mesmo com tudo isso, o Sampaoli precisava apresentar algo a mais do que vinha apresentando. Isso é fato. O problema é que aqui no futebol brasileiro, principalmente no Atlético, não existe longo prazo para o cara dar a volta por cima. A gente recomeça tudo da estaca zero, é cansativo, e agora é contar que o Domingues, vocalista do System of a Down, que assume o Galo e agora já vocês vão ver o visual dele, permanece até o fim do contrato. Ele já cismou que o novo treinador do Atlético parece com o vocalista do System of a Down. Agora, o Lauro Lopes parece com quem? Ele já está aqui posicionado para faltar? Parece com quem, Nandinha? Não me pergunte, senão eu não quero Fofão eu ia da falar o carreta fofão, eu ia falar o fofão. O Lauro Lopes está aqui posicionado direto do jogo, do palco do primeiro jogo, né? Dessa decisão aí da semifinal do Mineiro, para trazer mais notícia para todo o estado, Laurinho. Pois é, velho. Aí vocês podem escolher, viu? Kiko, Fofão, Peppa Pig, tem um monte de coisa aí. E apelido é assim mesmo. Tá liberado. Ô Bel, falando então sobre Eduardo Domingues, né? Ele já tem um acerto muito bem encaminhado com o Atlético. O Domingues, que atualmente é técnico do Estudiantes e campeão nacional à frente do time. Inclusive, o site No Ataque, nosso parceiro, divulgou há pouco que o próprio clube de La Plata confirma essa informação. Então, o Estudiantes já confirma que o Atlético tem esse acerto com o Eduardo Domingues. A imprensa argentina também já vem cravando isso desde ontem. Então, parece estar tudo muito bem encaminhado para que esse contrato seja assinado. O Eduardo Domingues tem 47 anos e, além desse título nacional, ganhou algumas Copas, né, nos anos anteriores. Em 2023, a Copa da Argentina, no ano seguinte, a Copa da Liga. E também em 2024 e 2025 levou o troféu dos campeões. Então é um técnico que vem acumulando conquistas com Estudiantes, um técnico jovem com uma bagagem interessante, pelo menos pensando em conquistas. Ô Fael, e aí, pensando também nesse jogo do Estudiantes que você comentou, que tem hoje, ele só deve ser anunciado depois disso, poderíamos dizer que o Domingues vai ser anunciado nos sábados? Mas é curioso, eu vi uma análise. Eu amo, Lauro. Eu vi uma análise do PVC lá agora há pouco sobre o Domingues. Sérgio Tanquian. E ele. O cara do System of a Down, igualzinho. É mesmo, gente. Parece. Ele fala sobre o Domingues ter uma característica mais reativa, de focar um pouco mais do seu trabalho, se basear mais na defesa. E é aquilo que eu falei. O Galo sai de um Filipão, que é reativo, e vai para um Milito, que gosta de propor o jogo, e sai de um Sampaoli para um técnico com essa característica. Nós vamos esperar o técnico chegar aqui, conhecer suas peças, e infelizmente a gente perde a pré-temporada de 2026, e isso acontece algumas vezes. Eu citei agora há pouco o Filipão também. O Galo gosta de queimar pré-temporada, até conhecer o grupo, levará um tempo. Certamente todo o departamento de análise de desempenho mastiga tudo, de característica de jogador, né? A forma como o clube tem jogado, o que tem funcionado, o que não tem funcionado, mas é no dia a dia que ele vai sentir como reage cada peça ao seu estilo de jogo realmente. Repito, é cansativo, principalmente para o torcedor, sempre resetar a máquina e começar da estaca zero. Por isso, vida longa ao Domingues, assim que for oficializado pelo Galo, obviamente. Isso. A gente está colocando aqui como um possível novo técnico do Galo. Se for, vida longa ao trabalho dele, porque é o que a gente quer no Atlético. Um trabalho de longo prazo, porque você colhe frutos assim, uma continuidade. Trocar de treinador a cada 2, 3 meses é sinônimo de que o trabalho não vem dando certo. As SAFs prometeram mudar a forma que as associações faziam futebol. Infelizmente, não tem sido assim. Não tem sido assim na captação de jogador, na contratação de jogador, e não tem sido assim, infelizmente, com o trabalho de treinadores. Bel, depois eu vou dar uma listinha aqui dos 19 anúncios de treinador que o Galo fez nos últimos 10 anos. É a cara do Sérgio Tanquian mesmo. Vou pra um time que não consegue ser campeão.
E eu trabalho vou fazer com o Farol ficar cada vez mais chorão. E eu trabalho com o Verão. Não consigo cantar igual o Sérgio Tanquian, porque cara haja vocal. São Paulo até falando assim, ó, você tá indo pro lugar que a torcida é doida demais e o lado de lá, deixa eu te falar, como é que faz pra tremer? É desse jeito O aqui. São Paulo falou assim, o lado de lá me eliminou na Copa do Brasil, viu, filho? Fui eliminado. Em 2020 ele não te na Copa enfrentou, porque você já tava na do Série B, Brasil. você nem tava na Série A. Agora o Lauro Lopes, ele vai trazer informação, né, do Atlético confirmando aí e anunciando oficialmente um reforço argentino que já estava por aqui. Eu até achei quando começou a liberar a bandeirinha da Argentina, então que já era anunciado o treinador. Mas não, né, Laurinha? É o volante. Exatamente, Bel. É o Tomás Pérez, né, o volante de 20 anos, argentino, assim como possível futuro treinador do Atlético. Ele que pode ser considerado ainda uma aposta, né? Como eu disse, um jogador muito jovem, ele pertence ao Porto de Portugal e assinou um contrato com o Atlético por empréstimo até o fim do ano. Então o Atlético está apostando nessa carência aí de primeiro volante que vem sendo questionada pela torcida há muito tempo e até por alguns treinadores que passaram por aqui. É um jovem. Será que vai dar certo? Enfim, o Sampaoli vinha até adaptando o elenco, né? Usando às vezes o Michael como primeiro volante. A gente não sabe se o Tomás Pérez é um jogador que chega para já entrar em campo atuando como titular. A gente vai observar nas próximas partidas do Atlético então. E ele já vem trabalhando na cidade do Galo e mandou um recado para a torcida. Estoy muy ansioso por conocerlos y contento por jugar en este estadio. Vamos, Galo. Todo sucesso do mundo para ele, a Inter de Milão também quis jogador quando ele estava indo para a Europa. É uma posição de muita carência no Galo e sobre essa posição de muita carência eu quero falar sobre outra peça, o Patrick. Ano passado, eu repito, o Cuca fez muita pirraça para a utilização. O treinador tem essa mania e o Atlético paga muito por isso. O treinador quer dar recado para dirigente e faz pirraça por não utilizar algumas peças. E quando deu chance para o Patrick, foi bem num clássico contra o Cruzeiro, inclusive, ele se tornou titular até aquele jogo contra o Maringá. Veio a lesão, as seguidas lesões, e nesse Campeonato Mineiro o Patrick tinha que ter ganhado muito mais chances para mostrar, para pegar um ritmo novamente. Que o Galo não desperdice esse jogador que eu vejo muito potencial. E perceba você de casa, eu não estou falando que está pronto. É jogador que tem potencial para você moldar, para você evoluir e para você vendê-lo futuramente para oxigenar o caixa do clube também. Não desperdicem o Patrick no elenco do Galo. E vamos ao histórico agora de confrontos no Mineiro de Atlético e América. Nos últimos 5 anos, eles decidiram 3 vezes o estadual. Em 2021, em 2023 e no ano passado. Em todas as oportunidades, o Atlético levou a melhor. Por outro lado, a lembrança americana também é positiva diante do Galo. No assunto título, a conquista mais recente do clube no campeonato foi justamente contra o Atlético em 2016. Frente a frente de novo pelo mata-mata do Mineiro, o encontro agora pela semifinal da competição. O primeiro capítulo dessa história vai ser escrito aqui na Arena MRV. Atlético e América se enfrentam no domingo. Uma semana depois, os times voltam a campo e definem no Independência quem chega à grande decisão. Apesar de ter feito uma campanha melhor na primeira fase, o Coelho, pela regra do campeonato, não tem a vantagem de 2 resultados iguais. Caso isso aconteça, a vaga na final será decidida nos pênaltis. Ao todo, o Atlético e a América já se enfrentaram 255 vezes pelo Mineiro. O Galo soma 136 vitórias, o Coelho 57. 62 empates completam esse retrospecto estadual, que terá um número diferente já no próximo domingo. Ah, assim, esse negócio de números, sabe, Bel? Eu não ligo muito pra isso, não. O que importa é a hora que a bola estiver rolando. E o América, claro, é muito solidário com o Clube Atlético Mineiro, que tá aí nessa bagunça, precisando descansar mais cedo. Por isso, vai fazer seu papel, vai ganhar aí o jogo da semifinal, para poder liberar o Atlético, para poder treinar ali com um treinador novo, jogador novo e ficar mais tranquilo pro resto do campeonato dele. A América é muito solidário, realmente. Desde que eu estou no bancada, por exemplo, são 38 jogos, eu só perdi 5 vezes. Se quiser pegar na história, quiser pegar no século e tal, mas vamos lá falar sobre o último encontro entre as duas equipes.
O América está numa prateleira acima, ou duas acima do Itabirito e outras equipes como o Norte, Tombense, que o Galo enfrentou nesse Campeonato Mineiro, e o Galo encontrou muita dificuldade de propor o jogo. Contra o América poupou algumas peças, acionou titulares que saíram do banco durante a partida e mesmo assim, com erro de arbitragem ali, o Galo terminou o jogo empatado. Dessa vez o Galo não pode fazer o que aconteceu contra o Bragantino, Pouso Alegre, escolher tempo para jogar. Tem que ser um Galo que do primeiro ao último minuto esteja focado dentro de campo. Pai, eu já te desafiei. Depois fazer o levantamento aí desses jogos que o Atlético ganhou, qual não teve nenhuma polêmica ali a favor do Atlético, favorecendo o Atlético. Então depois você faz esse levantamento da planilha e aí que não teve erro. O último teve erro, 2 arbitragens, mas na história em 430 jogos você só tem 107 Lopes, agora eu tenho certeza que você vai acertar as notícias dos times aí para os meninos poderem escalar. Ô Bel, uma coincidência aí de Atlético e América, né? Pensando no trabalho das equipes nos respectivos centros de treinamentos. O Atlético e o América fizeram um treino hoje pela manhã e amanhã pela manhã os dois clubes finalizam então a preparação para esse clássico, a primeira partida da semifinal do estadual. No caso do Atlético, o Lucas Gonçalves, interino, que segue comandando o time, ele pode manter a base do último jogo contra o Itabirito e é um indicativo, né, aquela partida, até pelo placar elástico, a boa atuação do time, a gente acredita que isso aconteça. O Scarpa, por exemplo, deve ser mantido como titular ali no setor ofensivo do Atlético. O Fael até comentou ontem, né, sobre as possibilidades da defesa, será que o Alonso começa jogando ou não? Acredito que mais uma vez a dupla deve ser formada pelo Vitor Hugo e também pelo Juan Tressoldi, mas óbvio, a gente vai ter certeza disso só uma hora antes da partida com a escalação oficial. A exemplo do Atlético, que não tem jogadores suspensos e pode manter essa base, o Alberto Valentim pode fazer o mesmo. O América não tem jogadores suspensos para essa partida, ele pode, se quiser, manter a base que esteve em campo contra o Norte, apesar de não ter sido um desempenho tão agradável e aquele sofrimento que foi, né, de conseguir a classificação já nos minutos finais, mas o Alberto Valentim deve sim manter a base titular do América que vem atuando nas últimas partidas. São essas as informações, então, principais, né, dos times, pensando nas equipes que estarão em campo. E aí eu volto com vocês para que todo mundo possa colocar os prováveis times no campo do Alterosa Esporte. Um abraço. Bom, baseado no que o Valentim tem feito, né, desde o ano passado, quando enfrentou times fortes fora de casa, ele optou pelo esquema do 5-3-2 e inclusive usou esse esquema no jogo contra o Cruzeiro, mas tomou um gol ali muito no inicinho, né, teve o pênalti no início, então isso já mudou o que ele tinha programado para aquele jogo, mas para esse jogo contra o Atlético, acho que ele vai com 5-3-2, apesar de não achar que é a melhor opção. E ele volta também, né, o Ricardo Silva recuperado, pode voltar para esse jogo. Então aqui ele vai, né, Gustavo no gol. Na zaga pode ser Ricardo Silva, Emerson e Rafa Barcelos, ou no lugar do Rafa Barcelos, o Natan Pelay. Arthur na lateral, o último jogo ele entrou com o Paulinho, mas Paulinho não foi muito bem, então acho que ele tem trocado ali Paulinho e Arthur. Acho que pode ser a vez do Arthur. Na direita tem o Léo Alaba, mas também não é muito bom. O Maguinho tá recuperado, entrou no jogo do Norte, pode ser que entre como titular nessa partida. Felipe Amaral, Persson, Iago e aqui Segovinha e William do Bigode. E eu já consigo ver todo o poder do Pompom nesse jogo, porque já imagina a narração, né, do Atlético. O Atlético vem pressionando, Fael devolve meu Pompom. Atlético vem pressionando e quer garantir a vantagem em casa, mas o América tem um poder muito maior que é o Pompom. O América conta com o Pompom do seu lado e é por isso que vai ganhar do Atlético. Agora substitui. Eu achei que o Fael ia pegar o Pompom e ia utilizá-lo ali, mas não fez. Pois, Abel, eu acho que dessa vez nós teremos continuidade na escalação. O torcedor já estava acostumado com aquela rotina de ver um time em campo e na partida seguinte ter uma escalação de ponta a ponta toda diferente. Apostando nisso, eu mantenho o Natanael, que deu uma assistência contra o Itabirito, jogando como lateral e não como terceiro zagueiro. Eu mantenho ele aqui, mas fico na dúvida se ele coloca o Preciado por uma característica de jogo diferente. E na defesa existe a dúvida do Júnior Alonso com o Vitor Hugo
o Lucas Gonçalves acreditou que teríamos um jogo com mais bolas aéreas e por isso apostou no Vitor Hugo, que melhorou sim a bola aérea do Galo, defensiva e ofensiva, e o Júnior Alonso, que vem mal há muito tempo. Dessa vez, eu acredito que ele não vá com o Igor Gomes, ele coloca 2 volantes mesmo, e eu espero que principalmente o Alan Franco, quando pegue a bola, gire o corpo e comece a dar passes mais em direção ao ataque e mantenha a dupla que ele falou, onde se sentem confortáveis, com o Scarpa alternando entre o lado direito e esquerdo aqui, e lá na frente com o Dudu ainda, apesar do Coelho ter dado uma impressão melhor nesses últimos jogos. O América vai fazer algo que não faz desde a década de 60. Ganhou o Mineiro na década de 40, um na década de 50, 70, 90, um em 2001 e um em 2016. Não ganhou na década de 60 e não vai ganhar nessa década também. Volta pra cá, Miltinho.